Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Associação Espírita Messe de Amor, nesta noite em que nós agradecemos muito a Deus pela dádiva das nossas vidas, a oportunidade de estudo, agradecendo primeiramente então a Deus, né, ao Mestre Jesus e a benfeitora Amélia Rodrigues pelos ensinamentos tão sérios e de tantos detalhes que ela nos traz através dos seus livros. Então, aqui nós estamos através do projeto Jesus, Luz das Nossas Almas, da Messe de Amor, aqui em Ponta Grossa, Paraná. E agora nós vamos dar continuidade aos estudos do livro Há Flores no Caminho, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito da benfeitora, da mestra, poetisa Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, como nós já temos o conhecimento, ela foi uma professora, foi poetisa, e ela desenvolve um trabalho educativo no plano espiritual, através do convite que recebeu de Joana de Ângeles para a renovação, para a nossa atitude devido a tantos ensinamentos, perante os ensinamentos de Jesus, para que haja promoção do ser humano, a renovação moral, o pensamento elevado a Jesus e possamos vencer, né, os nossos desafios diários na caminhada terrena. Então, para essa noite, o estudo é capítulo 16, Resistência contra o Mal. Eu peço licença aos irmãos e amigos, amigas, para iniciar com alguns trechos de leitura e reflexões. Resistência contra o mal. Quando a noite se adornou de estrelas e os ventos brandos cantarolavam o poema da tranquilidade na moldura da natureza em festa, Simão Pedro utilizou-se do bucolismo ambiente para interrogar emocionado o mestre querido. Então, começamos a falar desse vulto da história do cristianismo, Simão Pedro, das suas indagações, das suas preocupações, durante aquele momento de tanto convite da natureza, né, a simplicidade da vida na natureza, as delicadezas das flores, o ar, tudo a Amélia Rodrigues vem nos relatar. Naquele dia, a canção das bem-aventuranças fora entoada pela primeira vez aos ouvidos da humanidade, para nunca mais silenciar a sua voz. O impacto da mensagem impregnou a terra com uma vibração jamais sentida, assinalando profundamente a história dos tempos futuros. O amor desatou finalmente seus elos e ligou as criaturas todas, uma às outras, para não mais se apartarem. O lobo passava a conviver com o cordeiro e os chacais já não se disputariam presas. Então, esse momento foi muito significativo, né? É a aproximação das vibrações de luz, a energia de Jesus. Então, é muito importante quando nós paramos para analisar esse momento único, quando inicia-se as bem-aventuranças. Então, aquela palavra de Jesus, aquela energia, aquela luz que se espraiava, né? Então, todo o planeta Terra sente essa vibração elevada da presença do doce Rabi da Galileia entre nós. E quando ele está falando, então, iniciando as bem-aventuranças, todas aquelas pessoas estavam ali ouvindo, mas Pedro, né, o apóstolo Pedro, fica comovido, mas fica ouvindo, e daí ele vai fazer as reflexões, né? Ele escuta aquelas palavras que mexem profundamente com o seu espírito,
com os nossos espíritos imortais, né? Que ali ele está nos representando, os seres humanos com as graves dificuldades das imperfeições morais, espirituais, e a busca, né, daquela paz da consciência, da felicidade, de estar bem consigo mesmo. Então vejamos o que nossa benfeitora Amélia Rodrigues vem nos falar. Era um instante novo que se fazia eterno além dos tempos, vencendo os espaços. A melodia, articulada em palavras vibrantes, ora doces, ora fortes, ficaria dividindo os tempos em que o poder da força, né, da animosidade, da violência, cedia lugar à força do amor, gerando os fundamentos do homem espiritual. Então, aqui é aquela proposta lançada por Jesus, né, do ser espiritual, do ser integral, dos valores eternos, né? Então, voltando aqui ao livro, né, que é a nossa referência, a leitura, todos nós podemos realizar, mas hoje são reflexões em torno desta passagem. Jesus rompera indimensional a limitação do homem, do ser humano, concedendo-lhe força e visão imensuráveis. Então, indimensional a todos os tempos, né? Sem barreiras. Então era para todo sempre. Essa revisão de valores, de paradigmas, onde nós somos convidados a essa proposta da não violência, da aceitação das bem-aventuranças, e que é uma árdua conquista do ser imortal, porque nós já passamos por várias existências, estamos no aprendizado, né? E agora nós buscamos aquela interiorização dos ensinamentos. Então vejamos aqui, o ar balsâmico levaria por toda parte a voz, as palavras, as regras de ouro da não violência, da tolerância, do amor sem limite. Amor. A multidão dispersara-se magnetizada pela embriaguez festiva das esperanças ditosas. Todavia, entre o momento da canção dos lábios de Jesus, isso é uma profunda reflexão. Todavia, entre o momento da canção dos lábios de Jesus e o da ação dos homens no mundo, dobrar-se-iam os evos de dor, de reajustamento nas engrenagens da vida, recuperação pessoal. A cada um o seu caminho, a cada um o seu despertar de consciência, de lucidez perante as leis de Deus, a contemplação das bem-aventuranças, a gratidão. Mas aí Pedro vai dialogar com Jesus, dizendo que ele ficou profundamente impactado, que tudo aquilo mexeu lá no seu íntimo, mas que ele não conseguia entender, né? Quanta dificuldade em convivência com aquelas pessoas que não nos respeitam, que não nos trazem boas vibrações. Então vejamos aqui. Então, até que se tornassem realidade os sublimes ensinos no coração das criaturas, os lobos se uniriam aos lobos, e os chacais, né, que também é assim uma espécie de animais como lobos, né, se disputariam os despojos das presas vencidas. Porque lhe constituísse uma sinfonia penetrante e bela, mas difícil de ser dominada em toda a sua musicalidade sublime. O velho pescador que se
calejara nas lutas com os homens, né, com os seres humanos, e não lograva dominar os ímpetos que não poucas vezes o martirizavam, buscou o amigo a fim de aclarar as dúvidas, as interrogações que os ensinos libertadores suscitavam. No alto do céu, né, uma lua fulgurante derramava argêntea claridade que embelezava a terra em paz. Então nós analisamos assim alguns tópicos, né? A vinda de Jesus entre nós, a planeta Mãe Terra. A energia se fez diferente, porque era o magnetismo de Jesus. As palavras entoadas no magnetismo da lei do amor, o amor verdadeiro, ensinado por Jesus, aquela humildade, aquela presença única entre todos que ali estavam. Então mexeu profundamente com aquelas pessoas simples, dos trabalhos ainda grosseiros, assim, trabalhando, né, como pescadores, todas aquelas pessoas sofridas, né, muitas vezes desprezadas pela alta sociedade dos grandes poderios. Mas o que acontece com Pedro, que era um trabalhador humilde, um pescador? Então ele fica comovido por tudo que ele ouviu, né? Aquela musicalidade das bem-aventuranças. Mas vem a introspecção profunda, né? Do eu velho lutando com o eu novo que quer se recuperar, se regenerar, renovar a tela mental. Então vejamos, mergulhado em profundo cismar, o Senhor aguardava as ansiedades dos companheiros a fim de libertá-los por dentro das aflições perturbadoras. Então Jesus conhecia cada um, tudo aquela dor, aquele sofrimento, aquela revolta, muitas vezes o desânimo, o pessimismo, tristeza, todas aquelas características Jesus conhecia de cada um. Mas aí vamos ver o que Simão Pedro dirige-se a Jesus. Senhor, a mensagem que ouvimos penetra minha alma como um punhal de luz que fere a noite do meu ser com claridade nova, sangrando meus sentimentos atormentados. Enquanto escutava, experimentei a morte, né? E sofri a vida. Mergulhei nas trevas do medo e surgi na meridiana bênção da esperança. Sufoquei-me em angústias e abri-me em confiança. Dor, então ele resume, dor e paz se alternavam no país do meu coração, sacudindo-me em tormentas e calmarias. Então é aquela dor, né, tá ainda de um passado triste e a luz do convite de Jesus, aquela vibração de amor, de paz da alma, né? Então por isso, né, o projeto Jesus, luz das nossas almas, para iluminar as fronteiras do eu, para trazer novas esperanças, novas conquistas morais, que é o trabalho do eu profundo, né? Nós conosco, então, a maior luta, maior desafio aqui na Escola Abençoada Planeta Terra é conosco mesmos, é a luta com o eu ainda acomodado nas imperfeições, nos vícios e no revide. Aí nós já vamos ver também ali no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos vem falar o amai os vossos inimigos, dando-se mais ênfase em face do silêncio, da atenção do Mestre Jesus, prosseguiu. A verdade é que sou passado, né, de várias reencarnações que a doutrina consoladora nos explica, né, passado e futuro, neste hoje que nunca morrerá. Ante a força da humildade, da pobreza, do amor, do perdão, da pureza,
Surge-me o impasse de como proceder em razão dos hábitos arraigados antigos. Como procedermos ante um adversário impiedoso a quem aprendemos a odiar? Então, um adversário. Então, Pedro se declarava com tanta sinceridade, né? Eu morri ali, naquela hora que ele ouviu um punhal de luz, né? Punhal de luz, mas me chamou para a vida, para sentir esse convite de Jesus através, então, do perdão, do esquecimento de todo o mal, né? Uma revisão do que nós temos de sentimento, né? Para o despertar da consciência de luz. O Mestre, né? O Mestre Jesus, imaginemos o olhar de Jesus, a mansuetude, a calma para atendê-los com tanto respeito, né? O Mestre relanceou o olhar pela noite prateada e interrogou a seu turno. Simão, que sucede à noite visitada pela luz? Adorna-se de claridade, respondeu o interlocutor. E o pântano que vai drenado? Insistiu o mestre. Oferece terra para a agricultura, replicou prontamente o discípulo. Do mesmo modo, Simão, esclareceu o benfeitor celeste, do mesmo modo, quem conhece o amor jamais odeia, e se traz na alma a vasa. Se traz na alma, então no nosso íntimo, a vasa pútrida da animosidade, drena a fim de que a terra dos sentimentos se ofereça a sementeira da esperança. Então, revisão dos nossos hábitos, das nossas imperfeições. Então, a sementeira da esperança, da conquista íntima dos valores imortais, né? Da paz da consciência, da alegria de viver sem carregar aquelas culpas, mágoas, remorsos, né? Mas daí Pedro vem e pergunta, Simão Pedro, se um amigo instou o velho, perguntou, né, o velho pescador, com quem privamos no dia a dia, se volta contra nós, em acusações injustas, não será lícito fugir dele, guardando mágoa pela ofensa sistemática? Quando alguém se volve contra nós, elucidou ameno o cantor da vida, e ele está sempre com a razão. Se a acusação, então aquela pessoa, né, com mau sentimento ou com ódio de nós, né, se a acusação tem fundamento, deveremos amar quem nola faz. Se tem fundamento que está falando das nossas imperfeições, nós temos que amar aquela pessoa, corrigindo-nos, mesmo que a intenção dele não seja edificante. Se for destituída da verdade, então se for uma calúnia, não é verdade o que estão falando de nós, mesmo assim, ele ainda tem razão. Porque enfermo vê o mundo e as criaturas conforme é, carecendo de piedade e auxílio fraternal. A mágoa, olha que seríssimo para as nossas reflexões mais íntimas, né? A mágoa é veneno que corrói interiormente quem a conserva. A mágoa é veneno que corrói interiormente quem a conserva. Todavia, essas nossas melhores palavras, insistiu o sofrido pescador, são confundidas se nossas atitudes são transformadas em belicosidade, se os nossos sentimentos são tidos como perniciosos. Será justo não conservar ressentimento de quem nos perturba desse modo à marcha? Então, mesmo que venha então, o caluniador, aquele que invista sobre nós para que a gente
caia na tentação do mal, né? Livrai-nos de todo o mal, da tentação do mal. Então, de revidar, de cultivar a mágoa, o ressentimento, né? Ou a questão de não perdoar as ofensas. Como fazer, então, para esquecer? O trabalho no bem, na caridade, né? Como está no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Como as páginas edificantes de tantos livros, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo, da Dona Ivone do Amaral Pereira, da nossa benfeitora Joana de Ângeles e Amélia Rodrigues. Então, é uma luta árdua para que nós não nos sintamos ofendidos, magoados, se formos desprezadas, se formos recebemos uma violência, uma calúnia, então não há necessidade do revide, porque se a pessoa, que às vezes até agora pela facilidade, né, dos grupos de WhatsApp, pelas mídias que através da tecnologia nos chegam as informações tão rapidamente, as pessoas que estão enfermas e agridem com palavras ofensivas ou com comentários, né, depreciativos aos irmãos, essas pessoas têm que ser vistas como doentes da alma, né, enfermas da alma. E como nós devemos sempre, a primeira lição é para nós, então é nós corrigirmos a nós mesmos. Então, se essas pessoas, como ali o Jesus explicou, são enfermas e nós temos que cultivar a piedade, então piedade também para conosco diante das nossas faltas. Mas daí nós temos que ser enérgicos conosco mesmos para reagirmos, melhorarmos, né? A inteirarmos das boas lições, dos bons exemplos e seguir os ensinamentos, né? O ressentimento, Pedro, explicou o excelso advogado do bem. Olha como a benfeitora Amélia se refere a Jesus. O excelso advogado do bem. É como ácido. Então, o ressentimento é como ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. Que atitude tomar, então, contra o desertor, que covarde, transfere a sua fraqueza para as nossas responsabilidades em relação ao competidor inescrupuloso, que busca o triunfo da ilusão, agredindo-nos moralmente, malsinando-nos as horas junto ao beneficiado pelo nosso carinho, que se volta como serpente. Vejamos o que Pedro fala a Jesus, como serpente que nos pica o regaço, onde encontrou apoio e amparo. Então, aquelas pessoas que eram amigas da nossa convivência, de repente se modificam completamente. Muitas vezes desprezando-nos, outras vezes trazendo-nos comentários difíceis de aceitação, né? Então, vejamos lá. Aquelas pessoas onde encontraram apoio e amparo. Quando a perturbação foi provocada por membros da nossa família espiritual, em frente à agressividade. Então, o que fazer quando as pessoas, irmãos e irmãs nossas, se transformam em serpentes e vêm nos infligir, assim, no mais íntimo dos nossos sentimentos? Que Jesus, o médico das nossas vidas, quando nos sentirmos sozinhos, sozinhas, lembrar de Jesus, que é aquela luz do mundo, acalmando as dores da alma, né? Quantas provações, quantas pessoas que são abandonadas, muitas vezes pessoas idosas, né? Octogenárias, com mais, assim, tanta sabedoria da vida e são abandonadas, não são valorizadas. Então, o que fazer diante dessas dores tão profundas? Jesus, com aquela humildade, com aquela consideração a todos, respeito, né? Responde: a do perdão constante
e sistemático. Ripostou Jesus, única força capaz de vencer a agressão invigilante e a perseguição doentia. Perseguição doentia. Então, nós abrimos o Evangelho, lá no capítulo 12, nós vamos ler lá, amai os vossos inimigos, o duelo. Deixai de lado esses costumes bárbaros, né? Que ali, o duelo, antigamente, né? Algum dos dois iria perder a vida, por questão de orgulho, por questão de todos aqueles sentimentos contrários à lei de amor e de caridade. E agora nós temos o duelo mental. Muitas vezes os perseguidores vêm através de obsessões graves, possessões, perturbações, né? Que às vezes começa com um pensamento sutil e vai invadindo o nosso eu e nós vamos caindo nas armadilhas. Esse perigo é constante, porque nós vivemos num planeta lindo, maravilhoso, como a nossa mestra Amélia Rodrigues nos relata, do ar balsâmico, das ondas da praia, as flores que se abriam, a lua, né, o luar prateado, tudo é lindo, mas é um planeta escola ainda de predomínio do mal, né, da maldade. Há pessoas ainda atreladas à crueldade, de sentimentos perversos, e muitos espíritos ainda enfermos, né, vêm nos cobrar as nossas atitudes de vidas passadas, porque erramos muito. Então agora é aquele momento da respiração profunda, né, da introspecção do eu que viveu anos, milhares de anos, em sombras do ódio, do ressentimento, da mágoa. E agora, através de Jesus, chega o convite, né? Da renovação. Então, o perdão incondicional. O perdão, olha que importantíssimo, meus irmãos, minhas irmãs, e eu mesmo, né? Eu mesma, Thelma. O perdão é o amor que se movimenta em oportunidade nova para quem delinque. Mais do que uma palavra, é toda uma filosofia de comportamento humano, propiciando resistência pacífica contra o mal. É uma filosofia de vida, uma filosofia que está também nas obras do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, nas séries psicológicas, né, o Homem Integral, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, são convites à nossa renovação, né, a nossa regeneração, porque um ser regenerado, iluminado pela paz da consciência, pelo desenvolvimento do amor dentro de si próprio, ele vai influenciar ao círculo que ele convive. Então é essa a proposta de Jesus, o céu de cada um, a paz da consciência, né? Então, continuando aqui. Beneficiando quem o doa, né, quem doa o perdão, socorre a quem se destina e compreendendo a aquele que fere, abençoa o agressor. O homem, o ser humano, né, o ser humano que está indo pelo caminho da aquisição do ser espiritual, né, em busca do ser espiritual, compreenderá hoje ou mais tarde que a batalha mais difícil de travar é a que se deve atuar no mundo íntimo contra as próprias paixões, por cujo esforço descobrirá a si mesmo. Então é o duelo que está lá no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O nosso inimigo do passado é nós mesmos, porque nós cultivamos o ódio, a mágoa, o ressentimento, e agora nós estamos como Pedro, né? Que ele falou assim, que ele morreu com aquele punhal de luz, mas ele viveu para a luz do entendimento. Então é a busca da paz, da consciência, da felicidade, de viver uma vida tranquila, sem aquela cobrança, aquele aperto no coração, devido aos males praticados. Infelizmente, estamos ainda
É Jesus nos falando, né? Estamos ainda na antemanhã da humanidade nova, que surgirá a penates de sacrifícios e renúncias, de dores e autossuperações até o instante da vitória do bem integral. A vitória do bem integral é quando o ser humano se transforma naquele ser imortal, consciente, da revolução pelo amor, pela paz, pela felicidade, pelas boas obras, pelas bons estudos das obras da doutrina consoladora de Jesus, né? Quantas dores que existem na humanidade terrena, guerras, misérias, crueldades, mas o bem existe. O amor sem limites existe, esse amor que Jesus nos ensinou, que é aquele amor que transcende as reencarnações, as encarnações, né? Como no o livro Renúncia, Auxílio, né? Que veio naquela missão de auxiliar, né? Auxiliar, renúncia. Aquele livro há 2000 anos, que o Espírito Emmanuel também vem agora, né, nos trazer tantos ensinamentos, né, coleção Fonte Viva, e o Espírito Emmanuel se renovou, era o Públio Lentulus que se renovou, e lá naquela época de Jesus, o Espírito da Lívia, tão amorosa, tão dedicada à família, aos entes queridos e a todos ali, né, já teve esse encontro com Jesus, com o amor verdadeiro. Então, é ainda para nós uma luta. É como se cada dia nós estivéssemos fazendo uma grande limpeza numa casa enorme, né, gigante. E lá nós começamos, lá da porta de entrada, limpando cada cantinho, limpando, para conseguirmos essa felicidade através da limpeza mental e da prática do bem, né? A utilização das ferramentas, das mãos e dos braços. Então, voltando aqui, a mansuetude é o meu sinal no coração de cada um, né? E o amor será sempre o elo para uni-los todos como uma só família. Ressentimento, então, ó, tudo fora da lei de amor e de caridade. Ressentimento, mágoa, ódio, nunca, nunca. É Jesus falando com o apóstolo Pedro. Sereis conhecidos pelo potencial de bondade com que iluminardes o mundo e a rota dos tempos. Silenciou o Rabi, silenciou Jesus, que fitava os horizontes sem fim do futuro da humanidade, encerrando ali, naquele momento, o sermão das bem-aventuranças ante o velário da noite salpicada de brilhantes estelares e prata de luar. O céu cheio de estrelas, a lua e aquelas pessoas sofridas em busca da regeneração, em busca da paz da consciência, do coração leve, tranquilo, nas boas esperanças de um mundo melhor. Chorando em silêncio, ao lado do mestre, sem mais interrogações, Pedro compreendeu que pelo amor, tão fácil falar, né? Amor, perdão, caridade. Mas vejamos, deveria dar a vida sem oferecer jamais resistência ao mal. Então Pedro chorou, ele chorou, porque ele estava indignado com todos aqueles companheiros ali do cristianismo redivivo, que se apresentavam como serpentes, né? Como pessoas ainda atreladas ao ódio, à vingança, ao desrespeito, ao desprezo. E ele enfrentou Pedro, pelos relatos de Amélia Rodrigues, do espírito de Amélia Rodrigues, nós vamos compreender que
Pedro, ele enfrentou gravíssimas dificuldades, provações. Ele foi um trabalhador incansável no bem na casa do caminho, atendendo a todos aqueles que ali chegavam, os idosos, as crianças órfãos, os necessitados de um pão, de um alimento, de um aconchego, de um acolhimento. Então Pedro enfrentou batalhas íntimas, dolorosas, mas também trabalhou incansavelmente na caridade que Jesus ensinou, né? Ele trabalhou incansavelmente, atendendo a todos e todas no caminho, na casa do caminho, né? E ainda trazendo as boas novas, a boa nova, os ensinamentos, os relatos, como nós vamos ouvir lá, ouvir no sentido de introspecção no livro Paulo Estevão, né? Como Estevão foi aquele divulgador da palavra de Jesus. Paulo também, depois da sua transformação de Saulo, né? E Paulo começa a trazer todos os ensinamentos e deu aquele impacto, né? Das pessoas da época, acharam que ele tinha enlouquecido. Mas vamos nos restringir ao livro, né? A Flores no Caminho, nas pegadas do Mestre Jesus, no caminhar aqui no planeta Terra, diante de tanta pobreza moral, espiritual, ele se fez presente entre nós, humilde trabalhador de Deus, Pai Todo-Poderoso, convidando-nos, renovai-vos, né? Regenerai-vos, através do quê? Do esquecimento das mágoas, dos ultrajes. E como está aqui no Evangelho, no capítulo 11, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mesmo diante das dores mais íntimas, Jesus está no comando, né? Ele é a luz que brilha no caminho de cada um de nós. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela oportunidade de estudo, que a lição primeira é para nós que estamos aqui diante do livro, da câmera, principalmente para o nosso despertar da consciência. Então, muito obrigada a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, aos benfeitores espirituais que nos orientam, nos dão intuições, agradecendo a pleiade de espíritos, né, que trabalham na seara de Jesus para a renovação, regeneração do planeta Terra, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, tantos outros espíritos, Francisco de Assis, né, Chico Xavier, Divaldo, trabalhadores do programa da regeneração terrena. Então, agradecendo por tudo, Senhor, encerramos a nossa participação, agradecendo também a equipe da Messe de Amor, Maurício, o seu irmão, que nos convidaram a essa oportunidade de estudo. Muito obrigada e que Jesus nos inspire, nos ilumine e que o nosso caminhar seja de muitas conquistas sobre nós mesmos. Que assim seja. Um abraço a todos e a todas e muita paz. Que assim seja.